Jonas Leite Siqueira. O título do seu trabalho é Da Legislação Mosaica ao Sermão da Montanha, protótipos do direito ocidental moderno na Bíblia Sagrada. O aluno Jonas foi orientando do padre Cláudio e o senhor terá 30 minutos para sua exposição oral, depois a banca examinadora, se entender necessário, faz as arguições do senhor. Tá bom? Obrigado. Então, com a palavra. Quero cumprimentar a todos nesse dia. Eu creio que ainda é dia, não sei se já passou do meio-dia, mas cumprimentar a todos, a essa seleta banca, né, que eu me sinto um anão diante de gigantes hoje aqui. Doutora Renata Bonavides, doutor Gildo, padre Cláudio. Grande responsabilidade. Além dos familiares, esposa, filhos, neto, genro, os colegas de classe aí, o Marcos, desde o primeiro ano, sempre aí lado a lado, a Priscila. Enfim, eu confesso que eu só não estou mais nervoso, porque eu amo muito o tema do qual eu vou falar, que é a Bíblia, e em segundo lugar o direito. Dois temas que realmente me fascinam, e o motivo de eu ter escolhido esse tema, que já estava no meu coração desde os primeiros anos, talvez desde o primeiro ano da faculdade, é exatamente esse. O amor pelas Escrituras Sagradas, porque através desse livro eu revivi. Eu não vou contar meu testemunho pessoal, porque não é o lugar para isso, mas eu quero dizer que esse livro salvou a minha vida, me deu razão de viver. Quando eu tinha 19 anos já estava acabado para a vida. E a partir daí eu peguei um amor muito grande por esse livro, pelas Escrituras Sagradas. E quando eu comecei a estudar o direito, eu vi que muitas das leis estudadas aqui em classe tinham ali as suas bases já nas Escrituras, eu fiquei fascinado. Eu falei, meu Deus, né? Principalmente quando eu assisti às aulas do padre Cláudio, aulas de PHC, problemas do homem moderno. Eu fiquei assim, maravilhado. Era ali que a gente tinha oportunidade de pensar, refletir. Quantas vezes, depois de assistir os vídeos que ele passava na aula, eu saía chorando. Falei, meu Deus, como caminha a humanidade, como está, como há uma necessidade de se fazer justiça, de se colocar o direito, de ter mais equidade, de ter mais equilíbrio social, pensar naqueles menos favorecidos. E tudo isso aí foi me motivando a apresentar esse trabalho que hoje nós estamos aqui apresentando. Eu quero agradecer muito de coração meu orientador, professor Cláudio, porque se não fosse por ele, talvez eu estaria aqui apresentando um trabalho diferente. Porque apesar de eu ter, desde o início, colocado esse tema no coração, mais ou menos a direção que eu queria dar do trabalho, eu me mudei um pouco o foco. Na verdade, eu ia falar sobre o direito canônico e a sua influência sobre o direito, a legislação brasileira, legislação moderna ocidental. Mas foi ele que me reconduziu de volta para o tema que eu queria desde o início, que era a Bíblia em si, não somente o direito canônico. E o direito canônico passou a ser, então, somente um capítulo desse trabalho. O que era para ser o tema, o que era para ser a proposição principal, passou a ser um capítulo, graças à orientação do padre Cláudio, pelo qual eu tenho muita admiração, apreço, e a gente pegou uma amizade muito boa. Então, eu creio que essa amizade aí vai perdurar por muitos anos. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Agradecer a todos de coração. Bom, falando então sobre a legislação mosaica, o Sermão da Montanha, os princípios bíblicos como protótipos do direito ocidental moderno, modelos, base, né, dos quais se originaram essas leis, quero dizer que esse tema, apesar de ser diferente, causou muita admiração, espanto em alguns colegas. Você vai falar sobre isso? É isso mesmo o seu tema? Ele não é um tema novo. Eu posso aí citar pelo menos 2 trabalhos que me inspiraram, 2 trabalhos que me encorajaram a prosseguir nesse propósito. Um é o trabalho do pastor Erivaldo de Jesus. Ele apresentou como dissertação no curso de graduação de Direito da Faculdade São Francisco em São Paulo, o tema Bíblia como fonte histórica do direito. Eu li o livro, passei o livro para o padre Cláudio, ele deu uma olhada. E outro trabalho também que muito me motivou, que muito me inspirou,
o trabalho da Branca Lescher Faciola, esse, eu creio que fala Faciola. Esse trabalho ela apresentou como dissertação de mestrado na Faculdade PUC, em São Paulo. E o tema dela era Legislação Mosaica, Torá como fonte do direito. Bom, o meu diferencial para esses dois trabalhos é o seguinte: a princípio eu estava direcionado em colocar o tema do trabalho como Bíblia, fonte do direito. Mas no decorrer das pesquisas e pensamentos e tudo mais, eu cheguei à conclusão que eu deveria tomar uma linha diferente, colocar não a Bíblia como fonte do direito, mas como protótipo, a legislação mosaica, as leis de Jesus Cristo como protótipos, modelos, base do direito moderno ocidental que nós temos hoje. E por quê? Veja bem, uma fonte, eu pedi para minha filha fazer esse gráfico aqui no CorelDRAW. Esse aqui dá para fechar, né? Essa janelinha. Dá, né? Isso. Eu pedi para ela fazer esse gráfico, ela fez muito bem feito. A única parte do meu trabalho que não foi eu que fiz é exatamente esse gráfico que a minha filha Daniela ela fez. O resto é tudo desde do manuscrito, digitação, até encadernação. Minha esposa está ali, é prova que eu estou desde o começo do ano aí fazendo esse trabalho e com muita alegria. Eu passei as férias na casa da sogra, ali debruçado em cima dos livros e fazendo esse trabalho, mas com muita paixão mesmo. E eu estava ansioso, não vi a hora de passar, transmitir tudo aquilo que eu descobri nas pesquisas, nas leituras. Bom, só um pouquinho, João. Dá uma apagadinha da luz ali que ele vai ficar melhor com a gente. Isso. Sobre as fontes, vamos começar da fonte, né? Porque eu falei que não iria, ou por que eu pensei a princípio falar do direito como fonte, mas depois, olha, todas as aulas que eu assisti, que eu participei aqui na faculdade, serviram para esse trabalho. E cada vez que eu ia fazendo um novo parágrafo, um novo capítulo, eu ia lembrando de aulas que eu havia tido. E no primeiro ano, nós recebemos na matéria Direito Civil a explicação da professora Simone sobre fontes do direito. Aí ela falava que as fontes do direito são os costumes, jurisprudência, as leis. E aí eu pensei, bom, eu não poderia dizer que a Bíblia é uma fonte do direito, porque na verdade todo direito começa através do direito natural. O direito natural é aquilo que o homem já nasce na sua consciência, o conceito de certo, o conceito de errado, o conceito do bem, o conceito do mal. Todos nós já nascemos com esse dispositivo que nos leva ou a praticar o bem ou a praticar o mal. Inclusive, pesquisas mostram que até mesmo os povos longes da civilização, eles têm esse hábito de cultivar uma devoção, mesmo a um ser que eles não conhecem, ou até mesmo deles ter a sua consciência afetada quando eles fazem alguma coisa errada, mesmo sem ter o direito positivado, mesmo sem ter alguém dito para eles o que é certo, o que é errado. Isso é chamado direito natural, que segundo alguns autores, renomados juristas, né? Eu pesquisei, alguns até acreditam que ele realmente vem de Deus, é algo divino, derramado sobre a consciência dos homens. Aí eu coloquei aqui o direito natural como uma chuva, que cai formando uma fonte. Então, na verdade, todo o direito que nós temos, porque o objetivo final do direito sendo a justiça, é claro que não poderia ser diferente. Toda justiça emana de Deus. Segundo já dizia o nosso Águia Jaya, Rui Barbosa, né? Sem Deus não há justiça. Então aqui o direito, a justiça como direito natural, o propósito, finalidade da justiça como direito natural derramado aqui sobre os corações humanos de forma fonte. Essa fonte, essa nascente, porque segundo também Paulo Nader, ele fala que a fonte é algo de onde se origina lá nas profundezas da terra, de onde sai o veio d'água. Ali, olha, vem descendo aqui, e aí começa a se formar os códigos e leis, as leis vão sendo positivadas, vão sendo postas aqui, ó. Então eu coloquei aqui o Código de Leis Mosaico,
como se fosse não uma fonte, mas como se fosse um pequeno lago, que vai formando um rio, que vai descendo para outros lagos, que vai ajudando na formação de outros rios. Eu não coloquei aqui, eu poderia ter colocado aqui o Código de Hammurabi, que é anterior ao Código de Leis Mosaico, inclusive até uma crítica, dizendo que talvez Moisés tenha copiado, tenha sido influenciado pelas leis do Código de Hammurabi. Mas eu já creio que não, e muitos escritores também concordam, dizendo que se tanto os povos daqui, da Mesopotâmia, dos caldeus, Babilônia, eles viviam no mesmo tempo, mais ou menos uma época parecida que o início da nação judaica, é claro que os mesmos problemas que tinham, as mesmas necessidades de leis que tinham esses povos aqui da Caldeia, é claro também que eram as mesmas dos povos aqui que formaram os hebreus. E sendo as mesmas, é claro que haviam que ter leis parecidas, sem necessidade de ser um plágio. É claro que tinham que ser leis parecidas. E outra, o mesmo Deus que inspirou a Moisés a formar esse código de leis, por que não poderia ter inspirado Hammurabi, Ur-Nammu, para que fizessem códigos de leis parecidos, já que é interesse de Deus, é o desejo de Deus que os povos tenham justiça, que as pessoas vivam justamente. Daí vem o Código de Leis Romano, bem mais para frente, inclusive, muitos dizem assim, bom, a base das nossas leis é o Código Romano, mas não, muitos escritores, eles colocam como que o Código de Leis Mosaico, tendo influenciado o Código de Leis Romano, e a nossa legislação recebido influência diversa, tanto do Código de Leis Romano, tanto do Código de Leis Mosaico, porque na verdade se misturam como se fosse um rio, forma dessa fonte, desse lago, desse rio, outros códigos de leis são formados de muitos outros povos, até desembocar no nosso mar ocidental, que é o mundo ocidental moderno, no qual nós vivemos hoje. Afinal, todos os rios correm em direção ao mar. E é interessante que essa matéria chamada direito hebraico, direito judaico, ela é uma matéria estudada em faculdades do Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra e inclusive também principalmente em Israel. Eu estava pesquisando e eu descobri que Israel usa o código talmídico, que é na verdade uma mistura das leis mosaicas junto com algumas doutrinas rabínicas, junto com algumas doutrinas de rabinos, forma mais ou menos uma base de leis que eles seguem. E o povo hebreu, hoje, eles usam não só o código talmídico, mas eles usam também outros códigos de leis, inclusive baseados em leis do código romano, germânico. Eles têm essa dualidade. Tanto eles se baseiam nas leis do Código Talmídico, principalmente para as questões civis, família, direito de família e tudo mais, como também para as várias outros ramos do direito, eles usam também os códigos. Eles se consideram um país laico, né, como o nosso. Então, eles têm essa mistura. Mas influenciaram muitos e muitos países ocidentais, e inclusive o nosso Brasil. Olha, queridos, sobre a questão da laicidade, alguém poderia dizer assim, olha, mas o Brasil é um país laico, como é que a Bíblia, ela sendo um livro religioso, ela pode influenciar ou pode ter participação nas decisões para a formação das nossas leis? Eu quero dizer que a Bíblia não é um livro de uma religião, mas é um livro universal. É a palavra de Deus universalizada para todos os homens, para todas as raças, para todas as culturas, para todos os povos, línguas, nações. Hoje, se a gente entrar num centro de Umbanda, Candomblé, você vai ver lá uma Bíblia. E alguns têm essa devoção pelas Escrituras Sagradas, citam até mesmo as Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia, ela é universal. Sendo um livro que finaliza, que tem por propósito
a justiça é para todos os povos, e a finalidade última do direito é alcançar a justiça. Em recente pronunciamento sobre a questão do laicismo, quero destacar aqui uma palavra falada por nossos ministros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele afirmou: a religião está presente na cultura nacional. Aí o ministro Dias Toffoli reforçou a tese dizendo: o Estado brasileiro não é inimigo da fé. A separação entre Estado brasileiro e a Igreja não é uma separação absoluta. A neutralidade diante das religiões encontra ressalvas. Esse pronunciamento foi feito agora, há pouco tempo, com relação à questão do ensino religioso nas escolas. Então, a proposta desse trabalho é: por que não a Bíblia ocupar um lugar mais central nas decisões do Poder Legislativo, nas decisões do Poder Judiciário, nas nossas faculdades, né? Temos mais matérias falando sobre a história do direito, sobre a influência das leis judaicas, sobre a influência da Bíblia, a importância, né? Nós temos hoje a Bíblia presente nos tribunais, na mesa dos juízes, promotores. Nós temos a Bíblia presente nas nossas faculdades, instituições de ensino, mas muitas vezes ela está fechada. Por que ela não ser aberta, mostrar aquilo que ela diz? Hoje nós temos tantas questões aí envolvendo o mundo social, nós temos questões de bioética, aborto, eutanásia, nós temos a questão da pluralidade de gêneros, diversidade de gêneros, tantas questões aí que causam polêmicas na nossa sociedade. Eu não entrei nesse trabalho em assuntos polêmicos, porque senão seria mais um trabalho para cada um desses assuntos. Mas a proposta é dizer que a Bíblia tem resposta para todas essas questões. A Bíblia pode ser consultada, as palavras da Bíblia podem ser levadas em conta na hora das nossas decisões, na hora de transmitir uma direção correta nessas decisões. No preâmbulo da nossa Constituição Federal Brasileira, a nossa Lei Suprema, diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Olha, é interessante, eu estava notando, o objetivo da nossa Constituição é exatamente o objetivo que a Palavra de Deus, a Bíblia, nos traz. Fazer da nossa sociedade, do nosso mundo atual, um mundo mais justo, onde haja equilíbrio, não haja tantas desigualdades sociais, onde haja uma fraternidade entre todos. Então, casa-se perfeitamente o objetivo da Bíblia, o objetivo dos ensinamentos da lei de Deus, os objetivos dos ensinamentos da lei de Cristo, com o objetivo da nossa Constituição. E eu estava pensando ainda ontem, quando eu estava meditando sobre esse tema, se todos nós seguíssemos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, no chamado Sermão da Montanha, o Poder Judiciário teria outra função hoje. Não haveria mais o sistema carcerário. O Poder Judiciário ele somente iria ensinar as leis, ensinar o que Jesus ensinou, falar sobre o amor ao próximo, falar sobre a equidade, a justiça, o respeito, a finalidade do direito que é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Que maravilha seria, hein? Pessoal, as nossas faculdades de direito existiriam, continuariam a existir, mas somente para ensinar aquilo que é o justo, aquilo que é o direito, aquilo que é verdadeiramente dar a cada um o que cada um lhe pertence. Frei Leonardo Boff, ele diz assim, olha, a Bíblia tem sido grande companheira da humanidade, tirando-a de sua solidão, o universo, oferecendo uma orientação global, dando sentido às coisas, criando valores e normas, gerando solidariedade, construindo a realidade a fundo, a partir de um sentido último e definitivo. Nesse sentido, a religião é a organização mais ancestral
e sistemática da dimensão utópica inerente ao ser humano, que aposta que o mundo não está definitivamente perdido. Que maravilha, hein? Frei Leonardo Boff aqui, ele teve uma inspiração maravilhosa a dizer que pela Bíblia, Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, graças a Deus, o mundo não está definitivamente perdido. Há uma esperança, há uma esperança. O homem tirou Deus do centro das coisas. Havia na Idade Média um exagero religioso, mas a partir do final da Idade Medieval, dos tempos do pós-modernismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, tudo aquilo mais, trouxeram uma outra mentalidade ao povo. Aquilo que a religião que eles usavam de uma forma errada, de uma forma, vamos dizer, desequilibrada, de uma forma assim muito extremista, passaram a o outro polo, o outro extremo, de negar Deus, de excluir Deus de todas as coisas, de excluir a Bíblia. E hoje nós caímos numa situação que eu trouxe até um pensamento aqui muito interessante, de um escritor que também ele influenciou bastante esse trabalho. Eu não conhecia, mas quando eu fui até São Paulo nessas últimas férias aí, eu achei um livro dele e casou exatamente com aquilo que o professor Cláudio tinha me orientado. Falou: olha, fala um pouco sobre o apóstolo João, as suas cartas, a comunidade idealizada por João, como que deve ser a comunidade dos cristãos, como deveria ser o mundo. E esse autor ele trouxe um pensamento muito bom, muito interessante. E ele escreveu assim, Paul Eugène Charbonneau, ele diz assim: em resumo, poderíamos dizer que o homem produzido por nossa civilização tecnológica perdeu o sentido de sua finalidade suprema. Deus desapareceu do seu horizonte. Além de não saber mais viver, não sabe mais por que vive. E o que resta da civilização ocidental esvaziada de Deus? Como se ousa fazer dela uma civilização cristã, quando o próprio Deus nela não tem mais lugar, expulso pelos brinquedos mirabolantes que a técnica criou? Nosso mundo gira em torno de si mesmo, tendo por eixo um louco e monstruoso orgulho. É egocêntrico em relação a Deus. E quem depois disso poderia dizer que ele é cristão? A civilização cultua como Deus um ídolo bicéfalo, o dinheiro e a técnica. Então, este é o quadro atual do mundo moderno, distanciado de Deus, longe das leis do Criador, e por conseguinte nós vemos aí tudo isso aí que nós estamos vendo: a corrupção, a violência que aumenta cada dia mais, as injustiças sociais, um mundo que cada vez mais caminha para a destruição. Mas há uma esperança, há uma esperança. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nas palavras ditas por Deus, nós vemos que há uma esperança para o mundo. A respeito do Sermão da Montanha, o discurso inaugural proferido pelo Senhor Jesus Cristo no início do seu ministério, destacamos que é de tamanha notariedade e importância para a humanidade as palavras do Senhor Jesus proferidas nesse ensinamento. Tanto é verdade que Mahatma Gandhi, ele chegou a dizer: se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Mahatma Gandhi: se toda a literatura ocidental se perdesse, mas restasse somente o Sermão da Montanha, nada teria perdido. E Tolstói também assevera que as relações humanas deveriam somente se regular pelo amor ao próximo. Outro especialista do direito, de nome François Holst, ele diz assim: é possível traçar uma linha entre o Monte Sinai, onde Moisés transmite a lei de Deus a seu povo, e a colina de Phoenix, em cuja encosta se organizou a democracia ateniense, e o campo de Marte, onde se elaborou o direito da Revolução Francesa. E ele acrescenta: acrescentemos a isto o fato de que a terceira versão da Declaração dos Direitos Humanos, em 1975, inspira-se explicitamente em algumas de suas partes no Evangelho de Mateus. Não, olha só, esses poucos exemplos me parecem bastante para dar verossimilhança a essa tese. François Mies, ele admite: o berço da democracia moderna não se encontra somente em Atenas, mas também em Jerusalém.
O futuro da nossa liberdade dependerá de nossa vontade e de nossa capacidade de lembrarmos dessa origem. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 10 de dezembro de 1948 em Paris, prescreve em seu primeiro artigo: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão, consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Muitos juristas consideram essa declaração como a página mais sublime do pensamento jurídico que a humanidade já elaborou. Mas a verdade é que há quase 2000 anos atrás, o mestre divino da Galileia já pregoava todos esses preceitos, discriminados num simples e singelo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo uma leitura com atenção, veremos que nesse glorioso mandamento do Nazareno, todos os direitos enunciados entre os povos em todos os tempos estão ali contidos. Todos os direitos. Tudo se resume nesta frase: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Observadas essas instruções, esses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, todo direito com certeza estaria cumprido, toda justiça seria feita. Se amarmos aos outros como a nós mesmos, estaremos reconhecendo o direito de cada um. Assim estaremos alcançando o bem comum que a vida em sociedade deseja. No dia em que conseguirmos amar aos outros como a nós mesmos, toda guerra terá fim, não haverá mais desigualdades sociais, não mais existirão diferenças ou quaisquer discriminações. Outro pensamento de Paul Eugène Charbonneau, ele diz assim: nossa civilização é também a civilização do medo, é a sua segunda característica, o medo coletivo, medo constante. Camus assim sintetizava a situação: o século XVII foi o século das matemáticas, o século XVIII o das ciências físicas, o século XIX da biologia. Nosso século é o século do medo. É que vivemos à beira de um abismo criado por nossa própria loucura, uma perspectiva de nele a qualquer momento afundar simplesmente. Os povos da Europa não esqueceram ainda os abomináveis horrores da última grande guerra, a segunda, porque passaram em menos de 50 anos. As nações da Ásia, por intermédio do Japão, conheceram o primeiro terror atômico. São também escravas do medo. A Guerra Fria abalou os nervos dos cidadãos americanos que ignoram qual será o futuro próximo. Por isso a alucinação assenhoreou-se da humanidade inteira, a qual houve todos os dias que foi dado um passo adiante no descobrimento de engenhos capazes de destruir o planeta sem aviso prévio. Todo esse universo de torturas que sabemos existir realmente engendra um medo novo. Antigamente se tinha o medo da morte, mas hoje é o medo do amanhã, é o medo de viver, não mais o medo da morte, o medo de se viver. Então, nós temos o medo tomado conta da humanidade. Tudo isso por causa da falta da justiça, do direito de dar a cada um aquilo que lhe é seu, aquilo que lhe é propriamente seu, que é exatamente a função das palavras de Deus, da Bíblia Sagrada, dos Evangelhos, do Sermão da Montanha. Então, eu não sei quanto tempo resta, eu estou... Vamos ver. 2 minutos. 2 minutos. Eu já estou mais ou menos na base na mente, eu estou acostumado a pregar, então já sei mais ou menos quando tá dando meia hora, 40 minutos, né? É automático. Bom, finalizando, eu confesso que eu, a princípio, fiquei pensando, meditando, será que esse trabalho vai ser um trabalho acadêmico mesmo? Será que não vai ser muito devocional? Será que não vai estar muito do lado da pregação? Mas, conforme eu falei, o professor Cláudio me orientou muito bem, dizendo, não, vai para esse caminho, ele até me encorajou, coloca poesia nisso, isso é bom, isso aí, eu falei, isso me deu uma força, legal, então eu vou colocar bastante sentimento no trabalho, bastante devoção, bastante poesia. E finalizando, queridos, eu trago 2 curiosidades interessantes sobre a nação de Israel. Alguns podem dizer, mas a Bíblia tem tantos mandamentos que parecem ser incabíveis, parecem ser sem razão, sem fundamento, né? O que a Bíblia tem para nos oferecer hoje na nossa atual sociedade moderna? Quer dizer que